Pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Muito bem, pessoal, então eu estava ali deitado e um pouco antes de dormir eu costumo pensar em algumas coisas e muitas das vezes em que eu estou pensando em coisas, essas coisas elas estão relacionadas à minha profissão ou àquilo que eu estou estudando no momento, né? Então essa noite em especial ali deitado eu estava lembrando de um conteúdo que eu tinha tentado aprender uns dias para trás aí sobre neurociências, né? E, poxa, deitado na cama ali estava muito difícil recordar essas informações. E estava muito difícil, eu estava com um problema danado. Eu falei, caramba, eu li sobre isso há tão pouco tempo e essas coisas elas não aparecem aqui na minha cabeça, né? Eu não consigo lembrar dos nomes, das datas, dos mecanismos, das histórias, e tudo isso foi lido por mim há muito pouco tempo. Então eu fiquei muito frustrado, eu comecei a pensar, caramba, por que é tão difícil para a gente aprender as coisas, né? Porque os seres humanos eles têm essa dificuldade imensa em guardar informações, retê-las e evocá-las, né, quando for necessário. A ideia que eu tive foi a seguinte, ver se vocês concordam comigo, tá? Eu acho que os adultos, especialmente os adultos, eles têm dificuldade de aprender as coisas porque eles não se preocupam com o motivo pelo qual aquilo acontece. Ou eles não se preocupam em entender aquilo que eles estão aprendendo, né? Acontece que eles estão sempre muito ocupados, então eles tentam apenas guardar, gravar a informação, e eles usam essa técnica, né? Que é gravar, eu chamo gravar como de uma técnica. Então eles usam o método de gravação de ideias ou de informações como técnica para aprender as coisas. E eu acredito que talvez essa seja uma das piores técnicas. Então veja, quando a gente é criança ou quando nós somos menores, a gente meio que a gente não tem na nossa cabeça essa impressão de que o tempo todo a gente precisa correr e de que o tempo todo nós estamos perdendo tempo e o tempo está acabando, a gente não tem minutos suficiente para gastar em uma tarefa, né? Então isso é uma coisa exclusiva com os adultos ou para os adultos. Depois que a gente, sei lá, passa dos 25, talvez a gente começa uma caminhada que ela parece que não tem prazo para terminar, né? A gente quer evoluir, a gente quer crescer, a gente está investindo muito em carreira, em profissão, e para fazer isso tudo e cumprir com as demandas que são necessárias ali, a gente tem que fazer tudo o mais rápido possível. Então, quando a gente está diante de um desafio, a gente simplesmente tem que gastar o tempo mínimo para que aquilo seja feito ou seja aprendido. Então a gente só se preocupa em decorar. Eu vou decorar, assim eu vou aprender e eu não vou ter problema com isso. É muito fácil decorar, né? Eu só escuto, eu tento guardar aqui em algum lugar, né? E é interessante, no momento em que eu estou fazendo isso, eu realmente tenho uma falsa sensação de que se eu simplesmente tentar guardar, eu vou conseguir acessar a hora que eu quiser. A gente tem essa impressão. Então o negócio segue. Quando coisas diferentes acontecem quando nós somos crianças, né? A gente tem todo o tempo do mundo. Então quando nos falam alguma coisa, a gente quer saber o porquê. Não é? As crianças não são irritantes por causa disso? O céu é azul. Mas por quê? A gente precisa comer legumes. Mas por quê? Você tem que usar as meias iguais. Mas por quê? Ora, o pé do seu tênis esquerdo tem que ser igual ao pé do tênis direito. Por quê? Não é esse tanto de porquê que eles fazem para coisas idiotas? Muito bem. Então, por isso que o período de desenvolvimento na infância, ele talvez seja muito mais bem aproveitado do que o período de desenvolvimento quando adulto, né? As crianças se preocupam em saber o porquê das coisas e dessa forma, quando as informações ganham sentido, elas são muito melhores armazenadas.
né? Elas são melhores armazenadas. É claro, a gente sabe também que o cérebro de uma criança ele está muito mais apto à aprendizagem do que o cérebro do adulto, mas eu acredito com muita segurança de que esse fator também da técnica utilizada por crianças e adultos influencia bastante na eficácia da absorção daquilo que está sendo aprendido. E para dar um exemplo do que eu estou tentando dizer aqui nesse vídeo, tarde da noite, né? O negócio é mais ou menos o seguinte. Vamos falar um pouco sobre anatomia, tá? Sobre músculos do corpo humano. E existem alguns, e eles são chamados de músculos do complexo ióide, né? E músculos do complexo ióide porque são cerca de 6 músculos, principalmente, que estão relacionados ou estão conectados a um osso, e esse é o osso ióide, certo? Então todos esses músculos aí, eles têm nomes, tá? E parte do nome deles carrega aí esse osso ao qual eles estão conectados, que é o ióide, mas também tem uma parte desse nome que é um pouco diferente e as pessoas têm muita. Eu me lembro na faculdade, as pessoas têm muita dificuldade de gravar o nome de cada um desses músculos, porque os nomes são muito diferentes, são esquisitos e, caramba, é difícil gravar esses nomes. Então veja, os músculos eles são divididos em supra e infra-iódio. Então talvez aí esteja nosso primeiro desafio. Como que eu sei qual é supra e como que eu sei qual é infra? Então vamos tentar entender? Supra, pessoal, significa acima e infra significa abaixo. Então a gente está falando de grupos de músculos que estão acima do ocioide e nós estamos falando também de grupo de músculos que estão abaixo desse mesmo osso. Então supra acima, infra abaixo, beleza. Então, quais são os grupos que estão acima do ocioide? E aí, sabe o que você tem que saber? Qual que é a melhor coisa para você saber quais são esses músculos? É você se lembrar do corpo humano, você se lembrar daqueles desenhos que você viu lá no Sobota, ou viu no Néter, e aí você se lembra de quais músculos são esses que você está tentando lembrar. Você tem que ver a imagem na sua cabeça e talvez assim você consiga até deduzir um nome. Quer dar uma olhada? Então eu estou me lembrando aqui que nas peças que eu vi, nos desenhos que eu vi lá no Atlas de Anatomia, tem um desses músculos do complexioide que ele está grudado no ocioide e ele está grudado do outro lado em um processo que fica na base do crânio, que é chamado de processo estiloide. Então esse músculo que está grudado no ocioide e no processo estiloide é chamado de músculo estiloióide. Caramba, e agora eu vou me esforçar para tentar gravar esse nome. Estiloióide, estiloióide. Não faça isso. Não faça isso porque você não vai gravar. Apenas considere que é um pedaço de músculo que está grudado no osso principal desse sistema, que é o sistema ióide, que é o ocioide, e está grudado também no processo estiloide que fica na base do crânio. Então os primeiros anatomistas, né, Galeno lá na época 100 a.C., depois Vesalius lá em 1500 já depois de Cristo, né, foram as pessoas aí que começaram e se esforçaram mais para criar aquele boom nos estudos a respeito de anatomia. Esses primeiros caras que estudaram sobre o corpo humano e deram nome às suas estruturas, eles usaram simplesmente esse raciocínio. Ora, esse pedaço de massa que eu estou chamando de músculo, ele está grudado aqui e está grudado aqui. Logo o nome é músculo estiloióide. Beleza? Ainda falando dos músculos do complexo ióide, mas dos supraioides, que estão acima do ocioide, a gente tem também um outro pedaço de músculo que está conectado aqui nesse osso que a gente está falando e também está conectado na parte de dentro aqui, ó, da mandíbula, tá bom? Especialmente na região do queixo. E esse recebe o nome de gênio ióide. E gênio aí é um afixo que faz referência, eu acho que no latim, costuma ser latim, né, esses nomes, que faz referência ao queixo, tá bom? O queixo ou a ponta, a protuberância mandibular. Então, gênio ióide, porque ele está aqui na parte de dentro do queixo, tá bom? É um músculo pequeno e fino, bem assim. E a gente tem ainda o último músculo que faz parte do grupo aí de músculos supraioides,
que é o miloióide. E milo, pessoal, também é uma palavra que faz referência a outra estrutura, que é uma estrutura que ele fica ali bem perto, que ele quase que se relaciona intimamente, que é a língua. Beleza? Então ele é um músculo que fica aqui embaixo, ele é mais grosso, né? Tem ele do lado esquerdo e do lado direito, e ele fica aqui, ó, cobrindo toda a base da boca, e ele, portanto, está em relação ali com a língua. Beleza? Então, milo, essa parte milo, faz referência ao músculo lingual, tá? Ou o músculo da língua. Beleza, pessoal? Então, não tentem gravar. Vejam as imagens do Atlas de Anatomia, se lembrem dessas imagens e depois tentem deduzir como os primeiros anatomistas fizeram aí para criar o nome dessas estruturas. Genioide, queixo, miloioide, língua, e a gente tem o estiloioide por causa do processo estiloide. Infraioides, Vitor, o que a gente tem aí? Muito bem, então trazendo a imagem dos atlas aqui na minha cabeça, eu já me lembro de alguns. Olha, eu me lembro que tem um pedaço de músculo que ele está grudado aqui, ó, no meu osso externo, e depois ele está grudado aqui em cima no ocioide. Então esse músculo, ele recebe o nome de, adivinha? Esternoioide. Então osso externo, ocioide, músculo esternoióide. Depois tem um outro também que está conectado a uma cartilagem aqui embaixo, que recebe o nome de cartilagem tireoide. Então, esse músculo que está conectado no osso ióideo e na cartilagem tireoide recebe o nome de músculo tireoideo. Beleza? Então, gravando músculos externoióideo, músculo tireoideo, você não vai conseguir lembrar, é muito difícil que você lembre. Mas quando você fica olhando um tempo lá para aquelas páginas do Atlas de Anatomia, você grava mais ou menos o formato, a origem, a inserção daqueles músculos que você está vendo aqui na região, no caso que estamos falando, na região do pescoço. Se você guardar isso, você não vai precisar gravar o nome, tá? Na hora que você se lembrar da estrutura, nesse caso aqui, você consegue deduzir mais ou menos aí qual o nome que ele deve ter. Por fim, o último músculo agora dos músculos infraioides, a gente tem um que se chama omoioide. E o omoioide é um músculo que está conectado no osso, que nós estamos falando, e ele está conectado lá nas escápulas, pessoal. Nas escápulas, tá bom? Na borda superior da escápula. Então você fala, caramba, qual que é a relação que tem a escápula agora com o nome desse músculo? Então acontece que antigamente, pessoal, se você estudou fisioterapia lá pelos anos de 1960, 1970, né, você deve ter aprendido que o nome disso que nós chamamos hoje de escápula era omoplata, não é verdade? Os omoplatas. Então o homo aí vem de omoplata, esse nome antigo da escápula. Então omoioide, porque está conectado no osso ióideo, e nas omoplatas, ou aquilo que nós chamamos hoje de escápulas. Beleza, pessoal? Então ficou claro isso que eu estou falando com vocês? A mesma coisa funciona para várias outras estruturas, principalmente do sistema musculoesquelético em anatomia, tá? A cintura escapular é uma delas. Então, a gente tem os músculos que revestem os omoplatas ou as escápulas, né? Então, uma das estruturas dessa escápula é chamada de espinha da escápula. Então, a gente tem um músculo que fica acima da espinha e um músculo que fica abaixo. E adivinha, o músculo que fica acima da espinha recebe o nome de supraespinhal, e o músculo que fica abaixo dessa mesma estrutura recebe o nome de infraespinhal. Estou abaixo, estou acima. Supra, na verdade infra e supra, respectivamente, e estou acima ou abaixo de quê? Da espinha? Então supraespinhal, infraespinhal. A gente ainda tem um outro músculo que fica atrás, pessoal, é embaixo da escápula. E adivinha o nome que ele ganhou? Subescapular. Não é verdade? Esse é o nome aí dos 3 principais músculos, talvez, da escápula que nós temos. Então, usando esse raciocínio, a gente não precisa ter uma memória boa, né? A gente não precisa ser muito bom em gravar e aprender as coisas, a gente não precisa ser nada disso. E acontece que isso é ótimo, porque muitas vezes
é difícil a gente ter memória boa, né? A gente, como eu disse, nós somos adultos, então a gente tem muitas coisas para fazer, muitas coisas para pensar, e a gente não consegue guardar todas essas coisas. Mas se a gente gastar o nosso tempo, o tempo que nós estamos investindo em aprender, e a gente usar esse tempo para entender o que estão nos falando, e agir como crianças, né? Se perguntando o tempo inteiro, por que esse músculo se chama homoióide? Por que esse músculo recebe o nome de estiloióide? Por que é assim? Né? E procurando entender, a gente vai descobrir isso. Poxa, processo espinhoide, ocioide, muito bem, estiloióide. Omoplatas, ocioide, homoióide. Então assim fica fácil, tá bom? Você só precisa, na hora que o negócio faz sentido na sua cabeça, porque você entendeu, então o que você precisa é entender e perguntar, né, se interessar por aquilo, fazer as perguntas certas, então você entende. Depois disso vai ficar muito fácil guardar aquilo que foi entendido, porque fez sentido na sua cabeça. E o cérebro ele tem facilidade de guardar aquilo que faz sentido. Tá certo, pessoal? Tentem aplicar isso aí em outras áreas da sua vida, que não anatomia, por exemplo, né? E que não as coisas que você procura entender dentro dos seus estudos, dentro da sua profissão. Faça isso em qualquer lugar e você vai ver como que você vai ter mais facilidade para reter novas informações. Se interesse por essa coisa, faça as perguntas certas, procure entender e logo aquilo vai estar disponível na sua mente quando você precisar. Beleza? Tudo porque fez sentido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não vão embora sem deixar nos comentários aqui o que vocês acharam. Me dê a opinião sincera de vocês. Me digam se isso que eu falei aqui, se o pensamento dessa noite foi útil aí para a caminhada de vocês, tá certo? Dê um joinha no vídeo, não deixa de se inscrever no canal, não te custa nada e me ajuda pra caramba, tá certo? A gente se vê nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Até mais, tchau!